Falou ao país e ao mundo para anunciar que a Rússia reconhece as repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, conforme tenho vindo a referir. Um discurso muito longo, onde Vladimir Putin revisitou os momentos históricos do passado da relação com a Ucrânia. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести. Благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. A invasão da Ucrânia pela Rússia é inaceitável. E o Bloco de Esquerda condena sem reserva o ataque que está em curso e a ocupação de território de um país soberano. Acho que a escalada militar que tem acontecido, ela tem acontecido dos dois lados da fronteira da Ucrânia, até nos diversos lados nacionais das fronteiras da Ucrânia. Porque tem havido também uma crescente colocação de tropas da NATO nos países vizinhos da Rússia, vizinhos da Ucrânia. Da mesma forma, tem havido, como foi referido, um aumento das forças russas às fronteiras da União Europeia. Desse ponto de vista, nós consideramos que ambas as ações são injustificáveis e que elas estão na origem do problema que hoje está a ser enfrentado. E é por isso que nós percebemos e aceitamos o reforço das sanções económicas, a perseguição a esta elite de oligarcas russos, não compreendemos uma escalada da via militar. O deputado pareceu-me que quer estabelecer sempre uma relação simétrica. Há um imperialismo, mas há também outro imperialismo. Se quero criticar o imperialismo russo, são os seus termos, tenho que, ao mesmo tempo, criticar o imperialismo do outro lado. E eu não acho que haja esta simetria. Acho que há mesmo uma potência agressora que viola flagrantemente os seus próprios acordos, os acordos que ela própria subscreveu e a lei internacional, e há uma aliança defensiva que, sim, está também a fortalecer a sua capacidade de defesa e dissuasão. E, portanto, não há simetria. A culpa não é de todos. A culpa, a responsabilidade, a violação tem um nome e tem um rosto. Esse nome é Vladimir Putin e o rosto é o dele. A questão das capacidades de defesa. Nós defender-nos, nós termos capacidade de defesa, nós termos capacidade de dissuasão, é muito diferente de nós sermos militaristas. É apenas nós assumirmos a nossa responsabilidade de proteger o nosso próprio povo. Muito obrigado. O problema da utilização da NATO como instrumento desses objetivos e o problema da subordinação da União Europeia à política belicista dos Estados Unidos e da NATO. Vale a pena perguntar a quem serve, afinal, uma guerra na Europa. Não serve aos ucranianos, nem aos russos, e tampouco serve aos restantes povos europeus, mas serve ao governo dos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar. Quer para desviar atenções de problemas internos, quer para assegurar a venda de armamento em larga escala, quer ainda pelo aproveitamento económico de uma guerra a milhares de quilómetros das suas próprias fronteiras, o governo dos Estados Unidos e o complexo industrial militar norte-americano são os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa e estarão certamente dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover. Por outro lado,
registamos o recente discurso de Putin com afirmações que incorporam concepções próprias da Rússia czarista e que criticam decisões que, no quadro da União Soviética, resolveram a questão das nacionalidades, reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos. Sendo hoje a Rússia um país capitalista, o seu posicionamento é determinado, no essencial, pelos interesses das suas elites e dos detentores dos grupos económicos, e apesar de os orçamentos militares dos países da NATO superarem em 10 vezes o orçamento militar da Rússia, não é expectável que a Rússia, cujo povo conheceu na história colossais agressões, venha a considerar aceitável que o inimigo esteja acampado nas suas fronteiras ou lhe faça um cerco militar por via de um ainda maior alargamento da NATO. Tal como não é expectável que a Rússia aceite que o mesmo resultado seja alcançado por via da ação do regime xenófobo e belicista instaurado na Ucrânia na sequência do golpe de Estado de 2014 e que envolveu inclusivamente o recurso a forças nazifascistas e que nunca, até hoje, cumpriu os acordos de Minsk. Foi este o caminho que foi seguido para trazer o mundo até aqui e é este o caminho que o PCP condena em toda a sua extensão. O PCP considera que os esforços devem ser feitos no sentido de assegurar a paz. Escalada que prosseguiu também no plano político e no plano do discurso político e que culminou na alegação delirante de que a Ucrânia não era uma coisa realmente diferente da Rússia ou que a Ucrânia não tinha direito à sua própria identidade e à sua própria soberania. E, portanto, sim, Sr. Deputado, nós devemos ser contra a escalada militar. Nós devemos ser contra aqueles que usam o cerco, a concentração e a guerra, palavras suas, para impor relações políticas e económicas. Porque é isso que o presidente Putin diz que quer fazer. Impor relações políticas e económicas, porque ele acha que a Ucrânia não sobrevive historicamente sem a Rússia, mas em vez de tentar convencer disso os ucranianos e esperar porque os ucranianos fiquem convencidos ou digam o que pensam acerca dessa concepção extraordinária do presidente Putin, em vez disso, em vez de usar a persuasão, em vez de usar o convencimento, em vez de usar a influência, o que é que ele usa? Sim, Sr. Deputado, usa o cerco, usa a confrontação e desde ontem à noite usa a guerra. E, portanto, Sr. Deputado, é extraordinário para mim que o Sr. Deputado consiga até agora ter gasto, julgo que mais de 5 minutos, sem dizer aquilo que resultaria como consequência límpida, cristalina, óbvia dos princípios que diz defender, sem denunciar aqui, publicamente, hoje aqui, o ato de agressão praticado pela Rússia contra a Ucrânia. Ainda tem 13 segundos para o fazer, se o quiser. Presidente, Sr. Ministro, o senhor pede-nos que nós condenemos apenas uma circunstância. Nós fizemos mais que isso. Nós condenamos todo o caminho que nos trouxe até aqui. E condenamos todas as ações que contribuam para o mesmo objetivo. Porque a escalada de confrontação política, económica e militar não é um ato, nem uma circunstância isolada. É a extensão, durante 30 anos, a extensão das fronteiras da NATO até às fronteiras com a Rússia. É a acumulação, é o reforço de meios e contingentes militares em países limítrofes da Rússia, e inclusivamente o apoio militar à Ucrânia e a concentração de militares em zonas como a zona de demarcação, pelos acordos de Minsk, conclui, Sr. Presidente, que pelos acordos de Minsk não deveriam ter a presença destas forças militares. Sabe que essa técnica de querer condenar tudo ao mesmo tempo é o melhor disfarce para se recusar ou ter medo de condenar alguma coisa, especificamente. Mas eu queria só gastar este minuto com outro princípio que o Sr. Deputado enuncia e com o qual eu não posso estar mais em desacordo. Porque o Sr. Deputado diz que a Rússia não pode aceitar um cerco militar nas suas fronteiras, de onde deduzo que o Sr. Deputado, que imagina que a pertença de um país à NATO seja um cerco militar à Rússia,
estivesse disponível para aceitar que o presidente Putin tomasse medidas semelhantes às que está a tomar agora em relação aos Estados Bálticos, que são Estados vizinhos da Rússia e são membros da NATO. Ou talvez da Polónia, que também é um Estado membro da NATO e vizinho da Rússia. Não, Sr. Deputado, sejam os Estados Unidos, seja o Reino Unido, seja Portugal ou seja a Rússia, ninguém tem esse poder de veto numa ordem internacional baseada em regras. Tinha no século XIX, na teoria do concerto europeu, tinha em parte do século XX, na teoria das esferas de influência, tinha durante a Guerra Fria, em que o mundo parecia dividido entre duas superpotências que ao mesmo tempo se amparavam e se digladiavam, mas não tem lugar no mundo que nós queremos e que o Sr. Deputado diz querer, que é um mundo baseado no direito internacional, em regras que valem para todos. E depois, o que é que o Sr. Deputado entende por extensão das fronteiras da NATO? Quer dizer que o Sr. Deputado quer negar aos húngaros o direito de escolherem a sua aliança defensiva? Quer negar aos polacos o direito de escolher a sua aliança defensiva? Então quem escolhe? E se é a Rússia que escolhe, por que é que o Sr. Deputado não lhe chama imperialismo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Obviamente que as próprias sanções económicas levarão a alterações profundas, na nossa opinião, e também de alguma forma é uma pergunta, no próprio quadro europeu e designadamente em matérias como a matéria de energia, onde se calhar os nossos próprios objetivos, estou a pensar por exemplo na descarbonização, poderão estar postos em causa numa situação que vai ser forçosamente uma situação de crise. Por outro lado, e ouvimos aqui também um bocadinho a voz da ideia dos apaziguadores. Já existiam no tempo da Guerra Fria, existem agora também. Ou seja, que aquela ideia de que o melhor é não fazer nada, porque não fazendo nada, talvez ele se acalme. Sobre essa matéria vem-me sempre à memória a célebre frase do Winston Churchill, quando ele dizia que o apaziguador é aquele que está à espera de alimentar um crocodilo, na esperança de ser o último a ser devorado. Numa altura em que todos, sem exceção, deveríamos estar mobilizados na retoma económica e social do ponto de vista global, no combate às alterações climáticas, a Rússia optou pela guerra ao invés de optar pela paz, negando assim uma política externa promotora dos direitos humanos e da própria democracia. Nesse sentido, não podemos deixar de saudar o Governo por ter aqui assumido que estará de braços abertos o nosso país para acolher todos os cidadãos ucranianos e não apenas os familiares e amigos, como já aqui foi esclarecido, que no nosso país precisem de refúgio, porque hoje somos todos ucranianos. Aliás, a guerra que a Rússia abriu não foi apenas à Ucrânia, é todo e qualquer povo que se encontra no espectro democrático e que possa ousar fazer-lhe frente. A gravidez ainda não foi aqui hoje falada e concluía precisamente tratando esta questão, tem a ver com a ratificação do Tratado da Proibição das Armas Nucleares, que neste momento ganha uma importância redobrada. Falamos de um acordo em que os países aderentes aceitam a proibição... Peço para concluir, por favor. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, em que os países aderentes aceitam a proibição do uso, desenvolvimento, produção, teste, armazenamento e transferência de armas nucleares e na União Europeia, a Irlanda, a Áustria ou a Malta já aderiram. Portugal não só não aderiu, como é o único país de língua oficial portuguesa que não o fez e por isso gostaríamos de saber para quando, Sr. Ministro, a adesão a este tratado. E termino reiterando o nosso compromisso para com a paz e a nossa solidariedade com o povo ucraniano. Obrigada. A pergunta, quando é que Portugal vai aderir ao Tratado de Proibição das Armas Nucleares? E a minha resposta muito simples é, enquanto for Ministro dos Estrangeiros. Essa é a resposta. Porquê? Porque nós não podemos ser hipócritas. Portugal faz parte de uma aliança, a NATO, que é uma aliança com capacidade nuclear. E, portanto, não vale a pena fingirmos que não fazemos parte da aliança. Os países europeus que citou, que são nossos parceiros na União Europeia, como a Áustria ou Malta, que são países subscritores do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, não são países membros da NATO. A NATO é uma aliança nuclear. E porquê que a NATO é uma aliança nuclear? Senhora Deputada, não há melhor dia para compreender a razão de ser do que hoje. Imagina o que seria hoje se a NATO não tivesse uma capacidade de dissuasão nuclear. Muito obrigado. Hoje sabemos que o alvo de Putin vai muito mais além das fronteiras ucranianas, que o alvo é também, como já há tantos anos, a paz, a estabilidade e a segurança na Europa. É a democracia e a liberdade que Putin não vê como aliados, mas como ameaças ao seu poder autocrático e ao seu sonho do regresso ao Império Russo
ou soviético. Como democratas, mais uma vez, digamos todos que é intolerável o que aconteceu esta noite e o que está a acontecer. E como defensores do direito internacional, temos mesmo que dizer, sim, há culpados. Sim, há um rosto deste culpado e esse culpado chama-se Vladimir Putin. Muito menos querer resolver os nossos problemas à lei da bala. E é a lei da bala que está hoje a imperar por responsabilidade da Rússia, que está há várias horas a agredir e a invadir militarmente a Ucrânia. Já era grave o facto de a Rússia ter rasgado os acordos de Minsk que ela própria subscreveu e pôr em causa a soberania da Ucrânia e a integridade territorial da Ucrânia, inventando primeiro aquelas repúblicas fantoches e fingindo agora que estava a reconhecer juridicamente a sua independência. Já isso era grave e já isso mereceu resposta pronta e firme da nossa parte. Mas desde a madrugada de hoje que a Rússia franqueou mais uma linha vermelha, mais um limiar e está em plena agressão militar contra um Estado soberano e está a causar a maior crise de segurança da Europa. Temos lições a retirar, porque as questões de segurança não podem ser dissociadas das questões económicas. A nossa capacidade de defender a paz e segurança das nossas populações não pode ser dissociada da nossa própria resiliência em matéria das infraestruturas de que necessita o nosso desenvolvimento e da qualidade da nossa democracia. E as dependências económicas que se tolera transformam-se tarde ou cedo em dependências políticas e até em dependências estratégicas. E por isso é que o Primeiro-Ministro de Portugal dirá mais uma vez, como tem dito ao longo dos 6 anos, como antes dele disse o Primeiro-Ministro Passos Coelho, que a Europa não pode contornar mais a questão da excessiva dependência em que se encontra face à Rússia em matéria de energia. Que isso dá uma alavanca à Rússia, uma debilidade à Europa, que só contribui para um desequilíbrio estratégico e político. E por isso é muito importante reagir agora, mas é muito importante tratar também agora da diversificação das fontes de abastecimento da energia na Europa, das interligações que devem percorrer e organizar e estruturar o mercado europeu de energia em todo o território europeu, porque é assim que nós nos tornamos menos dependentes e quando nós nos tornamos menos independentes, tornamos-nos mais independentes e, portanto, mais autónomos, mais soberanos. E de uma coisa nós sabemos, não é apenas a segurança do mundo, não é apenas a segurança da Europa, é a estabilidade do mundo que precisa de uma Europa forte, de uma Europa independente e de uma Europa soberana. Muito obrigado.